eu cheguei a um consenso que aí a gente entra num porém, que pode ser Pera aí, vê se o uma gordão. infração leve. Deixa só ele finalizar as quatro. Pode continuar, Xande. Qual a Ah, ele segunda? vai fazer as quatro de uma vez? Isso. Eu pensei que ia ser uma de cada vez também. Caso Eu 2. também. Um jogador usa bug para fugir da polícia. Pergunta: é intencional ou não? Como comprovar e agir corretamente? Eu coloquei: é intencional dependendo do bug. Se for bug para correr ou para sair do porta-malas, é totalmente intencional e caso ele não tenha provas que foi bug do servidor, ele deverá ser punido por abuso de bugs. Caso 3. Um jogador atropela um grupo e diz que foi lag. Como diferenciar erro técnico de infração intencional? Eu coloquei. Dá para diferenciar erro de lag, pois quando é lag, o player, além de ficar se teletransportando, ele provavelmente passaria dos players sem nem ter notado eles lá, pois estava lagado. Caso 4. Um jogador denuncia outro, mas sem provas claras. Qual deve ser a postura de um suporte nesse caso? Eu coloquei. Perguntar se ele tem alguma prova mais clara e objetiva. Caso não tenha, informarei ele que não terá como punir o denunciado. Caso ele tenha, irei pedir para ele me enviar para que eu possa analisar a prova e ver quem deverá ser punido corretamente. Essa foi as minhas respostas junto com o Tux. Ok. E a de vocês, gordão? Cara, é o seguinte, a um ali, certo? Como ele já leu todas as perguntas, eu não preciso ler novamente as mesmas perguntas, né? Sobre a infração leve, média ou grave, o que que eu cheguei à conclusão com o Hulk? Eu acho que, no caso de discussão, soltar umas palavras de baixo nível, certo? Sem uma ofensa grave, seria uma infração leve, certo? Até um mute seria cabível, né? Um mute seria cabível no caso da um se fosse uma infração, se fosse palavra de baixo nível leve, certo? Aí depende daí a gente entra num porém de que depende muito do que vai falar durante a discussão, certo? Sobre a 2 usar um bug para fugir da polícia, aí a gente entra no intencional ou não ser, porque tem bugs, por exemplo, o bug de P2. Tem gente, como eu já expliquei ali pro Hulk, tem gente que vem do SAMP que não existe o bug do P2. O bug do P2 no SAMP não tem, entendeu? Um exemplo, Uhum. né? Mas claro, bug de animação, bug do P2, bugar para sair do porta-mala, para desalgemar, enfim, todos esses que são intencionais, eles sabem do bug realmente que existe e fazem propositalmente, né? A E- 3, se não me engano, é sobre o lag, né? Isso. A 3 é sobre o lag. Atropela um grupo e diz que foi lag. Certo, certo. Tu sabe como tu descobre quando um jogador tá com lag? Não só pelo ping. Descobre que um player tá com lag, nesse caso, como atropelar, ele tá com um carro. O carro ele começa a flicar de baixo pra cima, de um lado pro outro. Ele retorna pro ponto de partida da onde foi a última atualização do FPS. Então o carro iria pra frente e pra trás o tempo todo e flicar de baixo pra cima, se fosse realmente lag, né? Se não for realmente lag, seria intencional. Daí é um ponto de partida bem básico. Se o carro não flicar, não tem lag. Ok. E sobre um jogador denunciar o outro, mas sem prova clara, cara, a gente automaticamente a denúncia ela é arquivada, não tem o que fazer. É recusada, não tem como a gente analisar uma denúncia se não tiver prova clara. A gente não pode nem tomar nenhuma decisão se não tiver como comprovar. Por exemplo, mandou um vídeo de 25 segundos só na parte que o rapaz faz RDM, mas não mostra os outros 2 minutos da fuga anterior, entendeu? Não tem como a gente analisar, não tem como tomar uma decisão cabível. Ok. Bacana. A maioria das respostas foram, né, quase iguais, seguindo pela mesma linha de raciocínio. Outros tiveram uma interpretação um pouco mais além, e isso é interessante, a interpretação de vocês. Eu acredito que vocês perceberam que banir não é somente seguir um scriptzinho, é entender também o contexto e aplicar com coerência de verdade. Um bom suporte ele é aquele que orienta antes de banir, e não apenas ele bane alguém. Então, antes dele banir, ele orienta, porque às vezes o cara não sabe que é certo aquilo, e depois ele bane. Às vezes o player ele chega em um atendimento perguntando por que ele foi banido, e você fala que você foi banido porque você fez isso daqui. Mas você não mostra para a regra a fundo nele do que ele fez de errado. Você apenas aplica punição nele. E isso dali não entra, não entra, não é bem apresentável na cabeça dele, porque ele não ainda identificou o erro dele naquela situação. Então, justamente você corrigir
e orientar o cara, mesmo que tenha aplicado a punição, sabe? Mesmo que você aplique a punição, mas ele vai ter outro pensamento, vai falar, não, como teve casos, aplicamos a punição, o cara vem no suporte, vê que tá errado, vê que alguém explica ele, orienta ele, mesmo assim ele agradece, admite o erro dele e avalia você. Isso acontece. Sim, pode falar, Rux. Ele vai no banheiro. Ah, O tá, Hulk vai no banheiro agora. certo. Teve algum caso hoje de banimento que vocês fizeram que foi um pouco difícil de analisar? Vocês sentiram dificuldade? Cara, assim, eu anunciei duas denúncias junto com o CJ hoje, certo? As duas denúncias que eu analisei com o CJ, as duas incrivelmente foi pro mesmo player que estava na hora no atendimento. As duas foram necessariamente obrigadas a ser desconsideradas. Primeiro, certo? 171. O ID 171 tá lá nas recusadas. Eu e o CJ estávamos analisando essa denúncia. Por quê? O ID 171 já estava dropado porque ele estava dentro do galpão, certo? Foi colocado como atrapalhou a ação. Só que o rapaz esse da Yakuza que abordou o menino, abordou na frente do galpão, no meio de uma linha de tiro. Então não teria como esse. E também que outra, porém, também o vídeo tem 29 segundos. Não teria como ter uma análise completa, certo? Até porque antes disso, quem estava sendo perseguido por esse Subaru preto era eu. Ponto de partida inicial. Então a gente acabou tendo um pouquinho de dificuldade porque na hora da análise ele colocou como atrapalhar a ação, porém seria mais cabível um RDM, mas como não teve prova suficiente, tivemos que dar como denúncia recusada. E no mesmo instante, um policial também denunciou o mesmo ID, certo? Saindo da lojinha com menos de dois de vantagem. Porém, quem tem que ter os dois de vantagem é a polícia, correto? Certo. E quem tava dentro da lojinha tava tudo certinho, tudo direitinho, bonitinho, mas a gente bateu um pouquinho pra explicar pra ele, até porque a denúncia também foi recusada por causa de bug de pixel que o policial fez, diversos outros erros durante a ação. E eu não, ali eu e o CJ não sabia se a gente aprovava ou reprovava essa denúncia. Por quê? Porque os três tava 3v3, beleza. 3v3. Até aí tudo certo. Claro que a polícia tava errada porque tinha que ter dois a mais. Começou errado, né? Mas, todavia, eles deram FF. O erro foi da polícia de dar FF antes de ter os dois de vantagem, né? Então, ali a gente começou a se bater um pouquinho pra analisar uma denúncia. Mas, normalmente, não tenho tanta dificuldade, assim, de analisar denúncia, assim, não. É coisa simples quando tu vai começando a analisar os fatos, né? Bacana. Bacana. Bom, deu pra ver que, né, por mais que não tenha sido difícil, mas fez vocês martelarem um pouco e entender mais o contexto daquela situação antes de aplicar o banimento. E é isso que a gente precisa de vocês. Eu vou estar mandando para cada um link. Tá no banheiro. De boa. Tá mandando para cada um link. Esse link Mesmo... é o link de um questionário que todo mundo precisa fazer. E dentro desse questionário é só vocês responderem. No final, quando vocês acabarem, é só ligar a cal aqui de novo e falar que acabou, que eu já começo a analisar e dou o resultado. Me mandou, Tux, me mandou. Ô, da Cunha. Foi. O Hulk está no Pai, banheiro, ele vai demorar um pouco mais. De pai e boa, filho, tranquilo. pode fazer junto? Vai tomar no teu coxo, ele. Vai fazer teu trabalho. Tu acha que eu vou te dar as respostas? Vou me Chinelão. botar, vou botar, vou botar. Ah, tá. Tu tá achando que eu vou te dar as respostas só porque eu sou teu pai? Já pode Respeita. começar.